Tremendo. Deus é bom, né? E sua misericórdia dura para sempre. Bom, nós vamos estar meditando em algo muito poderoso de Deus hoje. Nós vamos estar falando um pouco sobre apagadores de chama. Apagadores de chama. Esse é o tema da pregação. E por que esse tema ele veio à mente para nós ministrarmos? E antes de eu ler o texto oficial, eu queria fazer esse grande alerta. Quando nós nos convertermos ao Senhor, quando nós entramos na presença do Senhor, aceitando Ele como o único e suficiente Salvador da nossa vida, no começo é um fervor muito grande. No começo é uma entrega absoluta. E isso vale também para o crente que é desde o berço. Eu não tive essa oportunidade de nascer no lar cristão. Mas quem teve a oportunidade de nascer no lar cristão, não é porque nasceu no lar cristão que ele é crente. Precisa ter um encontro com Deus. E ter um encontro com Deus é algo individual. Mas o que acontece, e aqui é onde eu quero chegar, quando você tem esse encontro com Deus, tudo está colorido. Tudo está colorido. Você quer fazer com excelência, você quer se dedicar, você quer fazer parte da sua comunidade, você quer ajudar em todos os momentos. Mas o tempo vai passando e a gente começa a querer tratar aquele fervor da presença como algo normal. E aqui está o alerta: a presença não é algo normal. Não tem que ser algo normal. Não tem que ser mais uma coisa, parte da minha vida. Não pode ser isso. Eu não posso tratar como algo comum. A presença de Deus é o sobrenatural de Deus na minha vida. Então essa chama, ela tem que estar acesa. Amém? Fala para o irmão que está ao teu lado: mantenha a chama acesa. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1, nós vamos ler. Louvado seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperasse com a prisão de todos os seguidores do caminho de Damasco, homens e mulheres que ali encontra-se, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo, e a voz respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias? Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar,
pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Amém? Senhor, fala conosco nessa noite, Pai. Eis aqui a Tua palavra, Senhor. Ministra o nosso coração. Faça-nos entender Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, meu Pai. Direciona-nos nessa noite. Tira toda a perturbação, toda a sonolência. Deus, em nome de Jesus, opera em nosso meio com a Tua glória, com a Tua unção, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu vou pedir para o evangelista Rodrigo. Eu não sei, deve ter lá no fundo um extintor mais leve, irmão. Porque eu não vou passar vergonha não, né? Vê lá que eu não estou com essa corda toda. Não estou fazendo academia, Pedro. Aí fica difícil, né? Ele está na academia. Estou pensando nisso, irmão. Amados, o que é chama? Chama é basicamente um lugar em uma zona estreita. Você imagina um lugar estreito, cheio de escombros, cheio de coisas, madeiras velhas. E lá no meio você vê uma chama. Chama é isso. É um pontinho numa multidão. Só que você já prestou atenção que a chama, se você deixar esse pontinho vai aumentando. E essa chama, ela começa a se tornar um fogo, ela sobe de nível. E ela toma tudo que pode ali. Principalmente em áreas florestais muito seca, né? Na Califórnia acontece muito isso, nos Estados Unidos. As regiões de Las Vegas é muito quente, é muito seco, não tem umidade. Então você imagina uma chamazinha que deixa lá. Às vezes a pessoa acendeu um fósforo e largou ali. Bastou isso para que em 2, 3 horas a situação fique fora do controle. E por que eu estou falando isso para você? Porque eu e você, nós temos essa chama. Você tem essa chama no Senhor. E aí eu deixo como reflexão para você pensar como que está isso. Será que é aquela chaminha que está ali, aquele pontinho no meio de um escombro de coisas? E aí você fala: pastor, eu tô tentando sobreviver no Evangelho. Eu tô nos equipamentos de respiração e tô tentando seguir firme a minha fé, mas não está fácil. Deixa eu te falar uma coisa importante. Uma pequena chama no meio de um escombro, de 2 a 1, irmão. Ou ela consegue ganhar corpo ali e cresce, ou ela é abafada e ela apaga. O tema da ministração é apagadores de chamas. E por que está aqui o extintor? Eu acho que você deve deduzir por que está aqui esse extintor, irmão. Não vai cair não. Esse extintor está aqui porque ele é a representatividade do que a gente pode fazer quando vê algo pegando fogo, né? A gente tem eles aqui na igreja por causa disso. Tem um ali na entrada, se começa a pegar fogo, o Pedrão já está ali, ó, pá, já acende, porque tem equipamento, porque tem madeira. Então nós temos um ambiente que em parte ele está propício a pegar fogo se houver um curto-circuito, por exemplo. Aqui, por exemplo, é madeira, né? Se der um curto, né, irmã Pamela, pode dar um BOzinho aí. Mas a gente está guardado aqui por Deus, primeiramente, né, missionária? E pelo extintor, porque vai precisar de um extintor. E existe uma lei que ela obriga, os estabelecimentos têm que ter extintor, né? Salões de eventos têm que ter extintor. Nós estava congregando aqui um bombeiro civil com a gente. Qual é o nome dele mesmo? Gabriel, né? O irmão Gabriel, ele congregou com a gente aqui no início do ano e ele se formou em bombeiro civil, se eu não me engano. E aí ele orientou, ele veio trazer uma orientação: ó, pastor, tem que ter um extintor ali, né? Vocês têm que ter uma precaução assim. E ele compartilhou algumas situações. E isso tudo é bênção, não é, irmãos? Isso tudo é bênção. Mas eu quero levar isso para a sua conduta de crente, para a sua vivência de crente. Você se converteu, glória a Deus, aleluia.
Às vezes você já foi até batizado no Espírito Santo e Deus te usava e você chorava e você queimava nesse evangelho. Mas às vezes virou uma chama. Aquilo que era um fogaréu, agora está lá no meio dos escombros, aquela chaminha, procurando algo para retornar. E o que é o apagador de chamas? O apagador de chamas é aquele que pega e ele fala assim: ah, eu estou que nem uma chama, aquele lá está incendiando, eu vou apagar um pouco ele. Eu vou pegar o extintor e eu vou apagar porque ele está queimando muito. Pensa, irmão Penha. Ele está queimando muito, ele está querendo aparecer muito. Ele está dando um glória muito alto. Ele está falando muito em mistério com Deus. Não, não é toda vez que tem que falar em mistério com Deus. Não, ele está entregando profecia. Ah, será que essa profecia é de Deus? E aí o camarada, ele passa a ser um apagador de chamas. Ele começa a querer apagar a chama dos outros. Ele começa a querer menosprezar a capacidade do outro. Ele começa a querer diminuir o outro. E ele passa igual Tom Cruise lá no Missão Impossível. E ele vai lá e fica observando. Ele é o analista do culto. Ele é o cara crachá do culto. Ele passa em lista. Esse aqui tá crente. Não, esse aqui não tá tão crente assim. Esse aqui tá mais ou menos. Esse aqui eu acho que ele tá meio capengando. Acho que ele tá meio, a chama dele tá apagando. E a pessoa passa a ser uma analista. Ela passa a se achar, acho que a melhor pessoa do mundo. E acaba colocando em dúvida aquele que está buscando, aquele que está queimando por esse evangelho. Então a ideia é fazer um resgate. E esse resgate, ele consiste numa busca pela presença. Em você colocar o seu pensamento em Deus e falar: meu Deus, aonde eu errei em tudo isso? Em qual momento que eu comecei a falhar e eu deixei de experimentar esse fogo que ardia no meu interior? Em que momento que eu deixei de me derramar no altar? Em que momento que eu deixei de chorar na tua presença? E começar a fazer um resgate. E esse resgate, ele começa primeiro quando você abandona esse extintor espiritual, o extintor da condenação, o extintor que fica apontando: esse tá certo, esse tá errado, esse não sei o quê. Quando Saulo estava perseguindo a igreja na região de Damasco, ele fez um cerco, irmão. Você não tem noção. O cara era endemoniado. A igreja sem ele já estava sendo perseguida. Com ele estava sendo mais perseguida ainda. Então nós estamos falando de um Saulo que foi educado por Gamaliel. Ele tinha a lei de cor. Saulo sabia a lei de cor. Tanto que ele vai chegar na sinagoga, ele tem amizade dentro das sinagogas. Ele vai conseguir cartas, vai enviar carta, vai falar: para me ajudar aqui que nós vamos perseguir os crentes, nós vamos fazer um cerco em Damasco. E nós vamos matar essa crentalhada, nós vamos prender todo mundo, vamos aniquilar essa galera. Porque para ele até então era uma seita. Era uma seita. Porque ele estava aprisionado na lei. Saulo estava aprisionado na lei. Ele estava no cara crachá, ele estava com o extintor debaixo do braço. Eu não estou queimando, ninguém pode queimar. Eu não estou dando glória, ninguém pode dar glória. Eu não estou profetizando, ninguém pode profetizar. Então ele estava como o crente geladeira. Se tomar cuidado, encostou no outro, ali congela também. Né? Tem uns que para sair um glória, você tem que apertar até umas horas. Pregador, irmão, gosta que os irmãos dão glória. Pregador gosta que os irmãos dão aleluia. Aí você fala: pregador, é para poder exaltar você? Não, irmão. É para você estar na mesma sintonia, para eu entender que você está entendendo o mistério de Deus. Não é nada demais, não é? Ele está querendo. Não. É para eu entender que a igreja está entendendo o que o pregador está falando. Senão eu começo a ficar assustado, eu já começo a achar que eu estou falando heresia, que alguma coisa está errado.
Então o Saulo, ele era uma geladeira ambulante que vivia ali aprisionado numa lei condenatória. E ele colocava por terra todo aquele que falava de Jesus. Não, porque Jesus está consumado. Jesus morreu na cruz, pagou os nossos pecados, nós somos perdoados em Cristo, nenhuma condenação a mais, nós não vivemos mais na lei, agora nós vivemos na graça do Senhor, é um novo tempo, porque Ele cumpriu toda a lei, entendeu? Quando Jesus falou assim, que Ele não veio para excluir a lei, não é no sentido dele falar assim, eu estou mantendo a lei, é para Ele falar, ninguém é digno de cumprir a lei, não foi achado um justo sequer. Aí Jesus fala, mas eu sou justo, eu morro sobre o madeiro e eu consumo toda a lei para vocês. Ele pagou o preço, era para eu e você estar pagando o preço da lei. E ele pagou o preço da lei. E Saulo não entendia isso. Então Saulo começou a subjugar os crentes. E então ele conseguiu o apoio de Roma, ele conseguiu o apoio dos fariseus, dos saduceus, ele conseguia o apoio do sinédrio. Então ele ia passando nas sinagogas, e as sinagogas iam se inflamando para fazer jus a essa perseguição. E aí o que vai acontecer com esse homem? Ele vai sofrer um clarão, vai tudo clarear, porque Deus é luz, amém, irmão? Luz no sentido de ser tudo claro, é tudo às claras. A gente não faz reunião com porta fechada, sem live, não, vem um de cada vez aqui quietinho. Não, porque o que a gente tem que mostrar é aberto, é às claras. Então esse homem de Deus agora, ele recebe um forte clarão em seu rosto, ele cai no chão. E Deus vai falar, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Não é estranho isso? Deus, a figura de Jesus é a que aparece ali, amém? Jesus está falando com ele. Por isso que depois ele se torna apóstolo, o pessoal fala, ele não conheceu Jesus, conheceu Jesus. Paulo conheceu Jesus, de uma forma não muito agradável, mas conheceu. Então Jesus aparece para ele e vai dizer, por que você está me perseguindo? Ele poderia dizer assim, por que você está perseguindo o meu povo? Por que você está seguindo meus discípulos? Ele poderia falar isso. Por que Jesus chega para Saulo e fala assim, pare de me perseguir? Por que ele toma a responsabilidade para ele? Nós vamos voltar no tempo para entender a mente de Deus. Quando Deus dá uma ordem para Josué invadir Jericó, a bênção de Deus é derramada, não é? Ele não consegue entrar em Jericó, eles são obedientes a Deus. Mas dentro dessa ordenança, Deus falou que era para tudo ser eliminado na cidade. Então, nesse processo de toda a cidade de Jericó ser exterminada, existiu uma galerinha que achou por bem que poderia pegar alguns utensílios. Então, pegou os utensílios, guardou debaixo de sua cabana, enterrou. E aí Deus deu uma outra ordem para Josué, para invadir a cidade de Ai. E quando eles foram invadir a cidade de Ai, só para você entender geograficamente, a cidade de Ai é muito menor que Jericó. Muito menor que Jericó. Então, Josué falou assim, vamos invadir, demorou, estamos juntos. Se Deus nos ajudou aqui, vai ajudar lá, e nem precisa de todo mundo. O que aconteceu quando eles foram invadir a cidade de Ai? Não deu certo, falhou, errou. E aí depois Josué foi pedir perdão para Deus. Falou, Senhor, por que isso aconteceu, Senhor? E ali ele descobriu que estavam fazendo o que era errado, estavam fazendo o que Deus não mandou fazer. E ele descobriu as pessoas, e a história vocês já conhecem. Mas o que me chama a atenção é o diálogo que Deus vai ter com Josué. E no diálogo que Deus vai ter com Josué, Deus vai dizer que o povo pecou. Deus não vai falar assim, fulano pecou, ciclano pecou. Deus não vai dedurar. Porque Deus, ele não nos vê na sua obra de maneira individual. Na sua obra,
Ele nos vê de maneira coletiva, nós fazemos parte do corpo de Cristo, então Ele nos vê de maneira coletiva, e essa mesma mentalidade vai acontecer agora no Novo Testamento, quando Jesus Cristo aparece para Saulo na beira do caminho de Damasco, e vai dizer para ele: por que você me persegue? Porque na realidade Saulo não estava perseguindo pessoas, ele estava afrontando a noiva do Cordeiro Santo, e com a noiva do Cordeiro Santo a pessoa vai ter que se ver com o próprio Deus. Então, aleluia, eu não sei o que tem passado na sua vida, eu não sei como está essa chama, se está quase apagando, e se você às vezes tem tido afronta, se você às vezes tem tido perturbações, situações adversas, choques na tua família, no teu lar, no teu relacionamento, eu não sei o que está passando, mas uma coisa é certa: o Deus que faz acontecer, Ele pleiteará a tua causa, porque nada é sobre você, é sobre a obra dele que você está inserido, e se você está inserido na obra dele, então a pessoa vai ter que se ver com Deus. Então o inimigo que tem te atacado vai ter que se ver com Deus, porque é dele a obra, e ele pleiteia causas da sua obra. Louvado seja Deus. Saulo cai no chão, e aí o texto vai dizer que não é só Saulo que ouve, os soldados que estavam junto com ele ouvem também a voz, só que não vê nada. Saulo, além de ouvir a voz, ele vê o cenário branco, ele enxerga com os seus olhos físicos a glória de Deus, e aí quando ele vai abrir os olhos, o que acontece? Ele fica o quê, irmão? Ele fica cego. E aí eu volto com você para o Antigo Testamento, quando Moisés sobe ao monte com os mandamentos do Senhor, ele está em oração, ele está em processo de oração, de busca intensa. A Bíblia fala que quando Moisés desce do monte da oração, o seu povo estava aguardando lá embaixo, e as pessoas não conseguem olhar para o seu rosto, porque do rosto de Moisés saía uma grande luz, e as pessoas tiveram que se curvar, tiveram que se abaixar, porque senão elas ficavam cegas, tamanha era a luminosidade que estava sobre a face de Moisés. Então essa é a manifestação da glória de Deus, que foi para a vida de Saulo, e Saulo na beira do caminho, ele foi travado, ele foi bloqueado. Fale você para Deus como que está o teu coração. Fale você para Deus o que está sentindo falta, quais são as suas deficiências, quais são as suas necessidades. Amado, essa chama não vai se apagar. Essa chama não vai se apagar, sua fé não será frustrada, você não será envergonhado, haverá dupla honra do Senhor sobre a tua vida. Quem te justifica é o Mestre, quem pleiteia a tua casa é o Mestre, é Jesus que está no controle de todas as coisas, e é Ele que te leva sobre um novo e vivo caminho, e se preciso for, Ele vai paralisar as ferramentas do diabo, para que você consiga passar ileso, sem dano algum, sem risco algum. É preservação de Deus sobre a tua vida. Ele paralisa tudo aquilo que quer apagar essa chama que é você. Aleluia, vai incendiar em nome de Jesus. Você viverá um tempo de renovo, de restauração, de edificação na parte de Deus. Você experimentará um tempo de busca e de achar da presença dele sobre a tua vida. Santo é o teu nome. Então Saulo, meus irmãos, Saulo, ele tinha armado um projeto, e tudo ia coincidir, ia dar certo, ele ia matar os crentes. Mas a palavra de Deus vai dizer que ele foi parado na beira do caminho. Ele caiu do cavalo. Caiu do cavalo? Obrigado, senhor. Ele caiu do cavalo mesmo. Então, ele precisa agora da ajuda
dos seus soldados para o levarem até Damasco. E quando ele chega em Damasco, ele vai chegar no berço dos crentes, irmão. Você imagina, uma pessoa que não crê em Jesus, uma pessoa que odeia crente, e de repente, ela é levada justamente para o meio dos crentes, para o meio do glória a Deus, aleluia, para o meio do movimento, para o meio da unção de Deus. Isso é atrair da presença do Senhor. A noiva do Cordeiro está te chamando. Ei, eu quero ter mais intimidade com você. Eu quero te chamar para mais perto. Eu quero te ensinar mais. Eu quero me revelar mais para você. Sai da superficialidade. Sai do raso. Compromisso com Deus não é o anotar na agenda. Compromisso com Deus é 24 horas em Cristo Jesus. É 24 horas buscando e achando a presença. É 24 horas estando renovado e revestido da presença dEle. Não é um momento. Não limite Deus a um momento. Não limite o Senhor a um momento da sua vida. Não, agora eu vou ficar. Agora eu estou na presença. Agora eu não estou na presença. É 24 horas por dia na presença. É respirando a presença de Deus. Você vai pôr os louvores que vão adorar o Senhor. Você vai pôr as pregação para adorar o Senhor. Você vai pôr aquele fundo musical de adoração para orar, para interceder, para profetizar. Você vai ficar ligado na videira. O seu assunto com as pessoas não pode ser outra coisa. Você exala da presença de Deus. Você começa a ter que compartilhar desse evangelho. Você começa a anunciar esse evangelho. Você começa a convidar pessoas para vir na igreja, porque essa é a essência que exala dentro de você. Deus está paralisando todo apagador de chamas hoje. Deus está dando um basta com tudo aquilo que tem tentado vir para te oprimir, para apagar você, para diminuir você, para excluir você. Oh, nós somos escolhidos por uma obra, irmão. Você não está entendendo. A obra é maior que eu e vocês. Juntos nós fazemos essa obra. Deus está chamando a noiva do Cordeiro. Deus está sacudindo esse Brasil, esse mundo. Deus está levantando pessoas para orar, pessoas para interceder, porque é um tempo de anunciar esse evangelho, de ter conversão, meu irmão. Não é tempo de vacilar. Não é tempo de dar prioridade para outras coisas. Quando nós damos prioridade para Deus, Ele dá prioridade para nós. Quando nós damos prioridade para outras coisas, nós deixamos de ter a cobertura de Deus sobre nossas vidas. E não é isso que Deus quer. Isso entristece o coração de Deus, irmão. Porque o desejo dele é que eu e você se prostre na presença dele. É que eu e você coloque ele em primeiro lugar nas nossas escolhas, na nossa vida. Não deixe para depois, não deixe em segundo plano. Ei, você está falando do Cordeiro Santo, que morreu, ressuscitou no terceiro dia. Não é um artista famoso, não é alguém de nome na sociedade. É alguém que morreu e ressuscitou, e vive, e reina, e pagou na cruz, no madeiro, os seus pecados. Por isso que essa chama vai acendendo, ela vai ganhando corpo. Porque não é sobre você, é o propósito do reino. É a obra de Deus. E você está inserido nessa obra. Então é necessário, às vezes o braço vai ter que movimentar. Às vezes uma perna tem que movimentar, e depois a outra, e depois a outra. E assim é o fluir da presença dEle. E assim é o derramar da unção dEle. E quando você vê, você já é tomado no Espírito Santo. E quando você vê, você já está cheio da presença. E você já não consegue ficar parado. E aí daqui a pouco você chega e fala: pastor, eu senti de Deus da gente vir aqui mais cedo orar. Pastor, eu senti de Deus da gente reservar um dia da semana para orar. Pastor, eu senti de Deus da gente fazer um grupo de jovens na igreja. Você começa a ser tomado por Deus para fazer a diferença na tua vida. Tudo para a glória dEle, tudo para o reino dEle, tudo para o louvor do Senhor. Irmãos, o que seríamos de nós sem a presença dEle?
Saulo estava afastado da presença. Ele estava muito na letra, muito na lei. Estava muito raso, mas ele teve um encontro na presença. A chama dele estava congelada, não estava apagada, estava congelada. E Deus arrancou o extintor que estava na mão de Saulo. E trouxe álcool, trouxe fogo. Falou: agora eu vou te incendiar. Agora eu vou fazer você experimentar minha presença. Agora você vai experimentar minha glória. Agora eu vou mudar teu nome. Não é mais Saulo, não, é Paulo. É Paulo, eu mudo teu nome hoje. Você vai ser obra minha, para o meu reino, para a minha glória. É isso que Deus faz, irmão. Deus pega o nada e faz tudo. Deus pega o excluído e exalta. Oh, xerede cantar manalavassúbias. Na segunda-feira, nós fomos no show que teve, no show evangélico que teve, era uma premiação. E estava lá uma cantora que eu estava admirando muito ela na internet, chamada Maria Marçal. E a gente teve a oportunidade de ir lá bater uma foto com ela. Eu fui lá com a Sarinha, com a Nube, bater uma foto. Uma jovem humilde. E ela estava lá recebendo o prêmio, adorando o Senhor, falando: o prêmio é Deus, tudo para honra e glória do Senhor. E é muito lindo, né, irmão? Você está numa plateia e você olhar e falar: uau, olha ela lá, né? Lançou um CD, está indo louvar a Deus no Brasil todo. As igrejas convidando ela e ela indo, né? Olha que bênção. Mas só Deus sabe quando ela era uma chaminha. Só Deus sabe quando ela era uma chama no meio dos escombros. E era um pontinho no meio do nada que ninguém dava atenção. Mas de repente chegou o Cordeiro Santo e começou, aleluia, incendiar aquela chaminha que começou a se tornar numa proporção gigantesca. É isso que Deus vai fazer com você. Não menospreze quem você é, não menospreze o que você tem, não menospreze sua capacidade. É isso mesmo que Deus vai usar. É isso mesmo. É o que você tem que Deus vai usar. Agora cabe a mim e a você, meu irmão, colocar em prática todos os dons que nós temos, todas as habilidades que nós temos. Não vai descer um anjo do céu implorando para você começar a ser usado na igreja. Não vai descer. Isso é um compromisso que você estabelece com Deus. Você fala: eu vou assumir a responsabilidade. Ser membro da igreja é isso, irmão. Ser membro da igreja não é vir levantar a mão: oh, Jesus é bom. Ser membro da igreja é estar aqui, ó, no corpo. É fazer parte. É estar nas atividades, é estar nos compromissos, é estar se dispondo a vir, é estar se dispondo a se doar um tempo, um esforço, uma habilidade que você tenha, e fazer melhorias, e fazer as coisas para o reino, e falar: ó, pastor, eu quero abrir o culto, pastor, eu quero ler um texto hoje, pastor, eu quero orar pelas ofertas, pastor, eu quero participar, aleluia, do grupo de louvor. Eu quero adorar, eu quero servir na obra, eu quero ser instrumento na tua obra. Amado, quando você começa a se dispor para Deus, quando você começa a abrir brecha para Deus te usar, você começa a viver coisas poderosas da parte do Senhor. Não se impeça de viver o que Deus tem para você. Os projetos de Deus se cumprem, mas a iniciativa quem dá sou eu. Eu que tenho que querer. Deus não vai sair empurrando, Deus não vai forçar ninguém. Mas quando eu me disponho e falo: Senhor, eis-me aqui. Saulo virou Paulo. Paulo fez 3 viagens missionárias. Ele fez o maior movimento da primeira igreja. O maior movimento da primeira igreja foi Paulo que fez. Porque ele estabelecia igreja, ele pregava nas sinagogas. Olha só, agora ele não enviava a carta para matar crente. Ele entrava lá falando que Jesus curava, libertava e levava para o céu. Você imagina, irmão, os fariseus dentro da sinagoga lá, com aquela bata, com aquela... ouvindo lá. O cara era perseguidor e agora está aqui falando que Jesus liberta. Jesus liberta. Jesus pega o camarada que tem coração de pedra e transforma no coração de carne. Jesus pega o camarada que tem dúvida e faz as dúvidas serem esclarecidas, e quando vê, o camarada está mergulhando na presença do Senhor. Então ele teve esse encontro.
esse encontro que ele teve na presença de Deus foi um divisor de águas para ele. Será que você está precisando hoje de um divisor de águas na sua vida? Será que você vive um momento em que você fala: pastor, eu estou carente. Estou carente de ter uma mudança, eu preciso de uma mudança. Eu tenho que sair dessa rotina viciada que eu estou. Eu tenho que sair dessas coisas que eu estou fazendo que não está legal. Eu tenho que mergulhar mais. Irmão, a igreja está aqui disponível para orar, para interceder, para orientar. Mas o que eu quero ver é um monte de pessoas incendiando aqui dentro da igreja. É ver você sendo usado como atalaia do Senhor, como profeta do Senhor. É ver você se ajoelhando aqui. Ninguém precisa chamar para vir no altar, mas se tornar uma cultura. O pessoal está louvando, você sentir de Deus, vem aqui, ajoelha. Deus está ordenando bênção, irmão. Deus começa a fluir, não é: ah, eu estou com vergonha. Que vergonha? Você está na presença do mestre, não tem que ter vergonha não. Você tem que ter a ousadia. Você tem que ter intrepidez, você tem que ter coragem. Você tem que ter coragem para se lançar, porque o novo só vem quando eu me lanço. Não tem como viver coisas novas usando ferramentas velhas. Se eu faço isso, eu estou experimentando mais do mesmo. Experimentar mais do mesmo é chato, é enfadonho, é sem graça. Por isso que o culto vira uma coisa monótona, vira uma coisa tão normal. Você imagina aqui, ó, a pessoa ela vem pro culto e ela tá aqui, ó, só esperando. Ah, que horas o culto vai acabar? Que eu tenho que ver meu futebol, eu tenho que assistir o Faustão, eu tenho que assistir o Fantástico. O Faustão é só na semana. E a pessoa, ela veio por vir. Ela está na presença por estar na presença. Então deixa eu te revelar uma coisa muito séria. Deus, Ele não precisa das suas migalhas. Ele não precisa do seu resto de dia. Ele não precisa das palavrinhas medíocres. Ele não precisa disso. Nós temos que entender que se estamos aqui, é que um preço foi pago na cruz. E que se esse preço foi pago na cruz, e era para eu ter pagado, mas eu não paguei, eu não tenho capacidade, Ele pagou por mim. Então agora o que eu vou fazer, irmão? Eu vou ajoelhar. Eu vou me entregar na presença. Eu vou falar, eu vou buscar até achar. Ah, mas eu oro, eu não acho. Ora mais. Clama mais, profetiza mais. Chama mais a presença dEle, até a sua carne gritar, até esgotar suas cordas vocais, até suas forças irem embora. Mas não deixe de buscar, não deixe de adorar, não deixe de clamar, não deixa de experimentar o que a Bíblia nos diz. Se é para ser batizado no Espírito Santo, você vai ser batizado no Espírito Santo. Se é para se reconciliar com Deus, se reconcilie com Deus. Se é para descer as águas do batismo, desça as águas do batismo. Mas começa a ter posição de crente, começa a marchar como crente, começa a entender que você não é igual ao mundo. Você não é igual ao mundo. Você não tem a mesma mentalidade do mundo. Isso quem fala não é o pastor Adércio, é a Bíblia, irmão. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Porque não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando que eu e você, quando estamos na presença de Deus, nós não somos igual ao mundo. Para ser igual ao mundo, fica no mundo. Agora, para fazer a diferença, se entregue por completo. Se lance por completo. Ele pagou o preço. Ele pagou o preço. Eu sou pecador. Eu não sei se tem mais pecador aqui, mas eu sou um pecador. Eu preciso da misericórdia dele. Eu preciso da graça dele. Eu preciso da unção dele sobre mim todo dia. Eu preciso que ele me toque, me santifique todo dia. Eu preciso que ele me pegue como vaso em suas mãos e molde. Porque eu erro, eu falho todo dia. Eu preciso dele. E
creio eu que não é só eu, que vocês também que estão aqui estão muito ligados na palavra, estão entendendo que Deus está querendo coisas poderosas de você, e isso vai liberar coisas extraordinárias de Deus sobre a sua vida. É uma entrega, irmão. Mas tem que renunciar? Tem. Mas eu tenho uma coisa que eu gosto muito, então você vai ter que sacrificar isso. Você vai ter que fazer um voto com Deus e sacrificar isso. Se tem algo que está te tirando da presença, se tem algo que está te afastando de Deus, se tem algo que você está dando mais prioridade do que Deus, então você vai ter que hoje crucificar isso. É forte. Quando eu entrei na faculdade de teologia, no estacionamento, eu tive um encontro com Deus. E ali eu me emocionei porque eu vi um monte de crente chegando para o curso de teologia, era meu primeiro dia de aula. E eu falei, Senhor, valeu a pena estar aqui, valeu a pena estar aqui. Porque eu podia ter me formado, eu tenho outras faculdades que eu gostaria de ter feito. E eu decidi priorizar as coisas de Deus. E para mim isso foi um sacrifício. Eu podia ter deixado de lado. Meu pastor nem me cobrava para fazer teologia. Mas eu senti de Deus de ir. Eu falei, eu tenho que ir. Esse é o caminho que Deus tem para mim. Mas para eu chegar ali e poder desfrutar dessa paz, a paz que excede o entendimento, de poder respirar e sentir a presença de Deus sobre minha vida, eu tive que sacrificar algumas coisas que eu queria. Eu tive que sacrificar alguns lugares que eu queria ter passado. Eu tenho um sonho de fazer faculdade de História, faculdade de Sociologia, de Filosofia. Não que eu não vá fazer, viu? Inclusive já é um projeto meu. Mas eu comecei a colocar na ordem certa as coisas e priorizar as coisas de Deus. E Deus só tem me honrado. Eu só tenho glória para contar, irmão. Se eu parar aqui para ficar contando testemunho do que Deus tem feito, vai a noite toda. Essa é a presença dele. Essa é a chama que vai ter que incendiar. Mas para eu deixar ela incendiar, para eu deixar ela crescer, para eu começar a parar de ser um simples ouvinte e me tornar um praticante, eu tenho que ter uma conduta, eu tenho que fazer. Ninguém pode fazer por mim. Ninguém pode ir por mim. Ninguém pode orar por mim. Já ouviu falar do crente 6 horas? 6 horas por mim? Tem gente que é assim, nunca vai na igreja. Comigo é assim, irmão. Os crentes nunca vêm aqui nem para eu orar, impor a cabeça, passar o óleo de unção. Mas manda mensagem, pastor, ora por mim, que situação. Eu falo, irmão, tá difícil, mas você também não busca. Você não busca. É fácil eu mandar mensagem. É fácil ver culto só pela internet. É fácil, irmão, isso é tranquilo na poltrona de casa. Agora o que Deus quer é a sua presença. É você inserido no corpo. Quem está online não está inserido no corpo, não. Quem está online está sendo alimentado pela palavra. Isso está acontecendo. Bênçãos estão acontecendo. Mas inserido no corpo é quem está aqui agora. Quem está presente na igreja. Quem está buscando o Senhor aqui. Então que se torne um divisor de águas, como aconteceu com Saulo na sua vida. E você possa tomar uma posição de transformação da sua mente, dos seus afazeres, da sua rotina, e que isso seja uma chave para você experimentar coisas poderosas que a palavra de Deus tem para mim e para você. É isso que eu quero. Eu quero ver uma igreja pegando fogo, irmão. Eu quero ver a juventude pulando no mistério aqui dentro da igreja, cheia do poder de Deus. Porque é isso. Tem gente que escandaliza, porque tem uns negócios estranhos aí mesmo, né? Tem umas coisas sinistras. Mas quando eu falo pulando do Espírito Santo de Deus, é isso, é alegria no Senhor, é entusiasmo, é ânimo, é chegar aqui sabendo que você é um soldado valente, e se Deus te usar, você vai sair do seu lugar e vai orar por alguém, e aleluia, você vai ter oportunidade, você vai fazer as coisas na casa do Senhor, e você vai ser dinâmico para as coisas de Deus, e enquanto você está submetendo à vontade de Deus, Ele está trabalhando a teu favor, Ele está abrindo porta onde não tem porta, Ele está criando situações, Ele está abrindo porta de emprego, porta de faculdade, Ele faz acontecer a partir do momento que a gente coloca Ele como prioridade na nossa vida. Se coloque em pé, por favor, para a gente orar.
Então, ó, os apagadores de chamas, eles estão paralisados. Repita comigo. Os apagadores de chamas estão paralisados. Eu vou incendiar. Eita Deus, coloca a mão no ombro do irmão do teu lado e fala: você vai incendiar. É coisa de crente mesmo, o pregador faz isso. Coloca a mão no ombro, coloca a mão na cabeça. É isso. É isso. Feche seus olhos, Senhor. Anima, Pai, anima nossas vidas, Pai. Nós não queremos tratar o culto como só mais um culto, não, Pai. Nós vamos fazer a diferença nesse lugar. Nós vamos ser tocha viva nesse lugar. Nós vamos incendiar, Pai. O crente geladeira vai se tornar o crente fogão, Pai. Vai estar ligado, Pai, no 240 graus, Senhor, queimando e ardendo por Tua presença. Quem encostar nele vai ser batizado no Espírito Santo. Quem encostar nele, demônios vão cair por terra. Quem encostar nele, Deus vai usar como profeta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, fortaleça a tua igreja, anima o teu povo nessa noite, fortaleça mentes e corações em tua presença, para essa obra, Senhor, para o teu reino, Senhor. Sou Igreja de Deus.